Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 5, verso 17. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair, enquanto está num estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal sucedida. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Significado: quanto aos deveres da humanidade, existem inumeráveis deveres. Todo homem tem obrigações, não somente com seus parentes, membros familiares, sociedade, nação, humanidade, outros seres vivos, semideuses e outros, mas também com os grandes filósofos, cientistas, poetas. Prescreve-se nas Escrituras que devemos abandonar todos esses deveres e render-nos ao serviço ao Senhor. Assim, se alguém faz isso e torna-se exitoso no cumprimento de seu serviço devocional ao Senhor, isso será muito bom. Mas às vezes acontece de alguém render-se ao serviço ao Senhor por algum sentimento temporário e, com o decorrer do tempo, devido a muitas outras razões, cair do caminho por causa de companhias indesejáveis. Há muitos exemplos disso nas histórias. Bharata Maharaj foi obrigado a nascer como um veado, devido a seu íntimo apego a um veado. Ele pensou nesse veado ao morrer. Dessa forma, no próximo nascimento, ele tornou-se um veado, embora não esquecesse o incidente de seu nascimento anterior. De modo semelhante, Chitraketu também caiu devido às suas ofensas aos pés do Sr. Shiva. Mas, apesar de tudo, enfatiza-se aqui a rendição aos pés de lótus do Senhor, mesmo que haja possibilidade de queda, porque muito embora uma pessoa possa afastar-se de seus deveres prescritos de serviço devocional, ela jamais esquecerá os pés de lótus do Senhor. Uma vez ocupada no serviço ao Senhor, tal pessoa continuará seu serviço em todas as circunstâncias. No Bhagavad Gita, se diz que mesmo uma pequena quantidade de serviço devocional pode nos salvar da posição mais perigosa. Há muitos de tais exemplos na história. Ajamila é um deles. Em sua infância, Ajamila foi um devoto, mas em sua juventude caiu. Ainda assim, no final, o Senhor o salvou. Verso 18. Pessoas realmente inteligentes e dotadas filosoficamente devem esforçar-se apenas por esta significativa finalidade, a qual não é obtenível, mesmo que se vagueie desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patala. Quanto à felicidade obtida do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente no decorrer do tempo. Assim como, no decorrer do tempo, obtemos misérias apesar de não as desejarmos. Significado: todos os homens, em todas as partes, tentam obter a maior quantidade de gozo dos sentidos, através de vários esforços. Alguns homens ocupam-se sofregamente no comércio, indústria, desenvolvimento econômico, supremacia política e demais atividades. Outros ocupam-se em trabalho fruitivo para tornarem-se felizes na próxima vida, através do alcance dos planetas superiores. Está dito que na Lua os habitantes são aptos a maior gozo dos sentidos, bebendo Soma Rasa, e o Pitriloka é alcançado através de boas ações caridosas. Assim, há vários programas para desfrute dos sentidos, seja nesta vida, seja na vida após a morte. Algumas pessoas
tentam alcançar a Lua ou outros planetas através de arranjos mecânicos, pois estão muito ansiosos por entrar nesses planetas sem praticar boas ações. Mas isto não acontecerá. Pela lei do Supremo, diferentes lugares são destinados a diferentes graus de seres vivos, de acordo com o trabalho que eles executam. Somente através de boas ações, como se prescreve nas Escrituras, pode-se obter nascimento numa boa família, opulência, boa educação e boa aparência física. Observamos também que mesmo nesta vida, uma pessoa obtém boa educação ou dinheiro através do bom trabalho. De modo semelhante, em nosso próximo nascimento, conseguiremos tais posições desejáveis somente através do bom trabalho. Caso contrário, não aconteceria de duas pessoas nascidas no mesmo local, ao mesmo tempo, serem vistas diferentemente situadas, de acordo com seus trabalhos anteriores. Mas todas essas posições materiais são não permanentes. As posições no planeta mais elevado, Brahmaloka, e no mais baixo, Patala, também são mutáveis, de acordo com o nosso próprio trabalho. A pessoa dotada filosoficamente não deve cair na tentação dessas posições mutáveis. Ela deve tentar ingressar na vida permanente de bem-aventurança e conhecimento, da qual não será forçada a retornar novamente ao miserável mundo material, neste ou naquele planeta. As misérias e a felicidade mista são dois aspectos da vida material, sendo obtidos em Brahmaloka e também em outros lokas. Elas são obtidas na vida dos semideuses e também na vida dos cães e porcos. As misérias e a felicidade mista de todos os seres vivos são apenas de diferentes graus e qualidades, mas ninguém está livre das misérias de nascimento, morte, velhice e doença. Do mesmo modo, todos também têm sua cota de felicidade. Ninguém pode conseguir maior ou menor quantidade dessas coisas, simplesmente por esforços pessoais. Mesmo que elas sejam obtidas, podem ser novamente perdidas. Não devemos, portanto, perder tempo com essas futilidades. Devemos apenas nos esforçar pela volta ao Supremo. Esta deve ser a missão da vida de todos. Verso 19. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Sr. Krishna às vezes caia, de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material como os outros, trabalhadores fruitivos e demais. Porque uma pessoa que tenha uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor não pode fazer nada, além de se lembrar repetidamente daquele êxtase. Significado: um devoto do Senhor perde automaticamente o interesse pelo encanto da existência material, porque ele é Rasa Graha, ou aquele que saboreou a doçura dos pés de lótus do Sr. Krishna. Certamente, há muitos exemplos de devotos que caíram devido a más companhias, assim como os trabalhadores fruitivos, que estão sempre propensos à degradação. Mas, embora caia, um devoto nunca deve ser considerado como um karmi caído. Um karmi sofre o resultado de suas próprias reações fruitivas, enquanto o devoto é reformado pelo castigo aplicado pelo próprio Senhor. Os sofrimentos de um órfão e os sofrimentos do amado filho de um rei não são iguais. O órfão é realmente pobre, porque não tem ninguém que cuide dele. Mas o querido filho de um homem rico, embora pareça estar no mesmo nível do órfão, está sempre sob os cuidados de seu competente pai. Um devoto do Senhor, devido à companhia errada, às vezes imita os trabalhadores fruitivos. Os trabalhadores fruitivos querem assenhorar-se do mundo material.
Analogamente, um devoto neófito pensa tolamente em acumular algum poder material em troca do serviço devocional. Tais devotos tolos são às vezes postos em dificuldades pelo próprio Senhor. Como favor especial, ele pode tirar toda a parafernália material do devoto. Por tal ação, o devoto confundido é abandonado por todos os amigos e parentes, e assim volta novamente à razão, pela misericórdia do Senhor, e se corrige para executar seu serviço devocional. No Bhagavad Gita, também se diz que esses devotos caídos recebem uma oportunidade de nascer numa família de brahmanas altamente qualificados, ou numa rica família mercantil. Um devoto nessa posição não é tão afortunado como aquele que é castigado pelo Senhor e colocado numa posição de aparente desamparo. O devoto que se torna desprotegido pela vontade do Senhor é mais afortunado que aqueles que nascem em boas famílias. Os devotos caídos, que nascem em boas famílias, podem esquecer-se dos pés de lótus do Senhor, porque são menos afortunados. Mas o devoto que é posto numa condição desamparada é mais afortunado, porque prontamente retorna aos pés de lótus do Senhor, ao sentir-se completamente desprotegido. O serviço devocional puro é tão saboroso espiritualmente que um devoto perde automaticamente interesse pelo desfrute material. Este é o sinal da perfeição no serviço devocional progressivo. Um devoto puro lembra-se continuamente dos pés de lótus do Senhor Sri Krishna e não o esquece nem por um instante, nem mesmo em troca de toda a opulência dos 3 mundos. Verso 20. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo, e ainda assim está à parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele. Nele repousa, e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso, e eu apenas dei uma sinopse. Significado. Para um devoto puro, a concepção de Mukunda, o Senhor Sri Krishna, é tanto pessoal quanto impessoal. A situação cósmica impessoal também é Mukunda, porque é uma emanação da energia de Mukunda. Por exemplo, uma árvore é uma unidade completa, ao passo que as folhas e os galhos da árvore são partes integrantes, emanadas da árvore. As folhas e galhos da árvore também são a árvore, mas a árvore em si não é folhas nem galhos. A versão védica de que toda a criação cósmica nada mais é que Brahman significa que, uma vez que tudo está emanando do Brahman Supremo, nada está à parte dele. Analogamente, as partes integrantes, como as mãos e pernas, são chamadas de corpo, mas o corpo como unidade completa não é nem mãos nem pernas. O Senhor é a forma transcendental de eternidade, conhecimento e beleza. E assim, a criação da energia do Senhor parece ser parcialmente eterna, plena de conhecimento e também de beleza. As almas condicionadas, cativadas sob a influência da energia externa, Maya, estão, portanto, emaranhadas na rede da natureza material. Elas aceitam isso como o todo de tudo, pois não têm informação do Senhor, que é a causa primordial. Tampouco têm informação de que as partes integrantes do corpo, estando separadas do corpo total, já não são a mesma mão ou a mesma perna que eram quando estavam unidas ao corpo. Analogamente, uma civilização agnóstica, desligada do transcendental serviço amoroso,
a suprema personalidade de Deus, é semelhante a uma perna ou mão amputadas. Tais partes integrantes podem parecer mãos e pernas, mas não têm serventia. O devoto do Senhor, Srila Vyasadeva, sabe muito bem disso. Ele é aconselhado adiante por Srila Narada a expandir a ideia para que as almas condicionadas e enredadas aprendam com ele a entender o Senhor Supremo como a causa primordial. Segundo a versão védica, o Senhor é por natureza plenamente poderoso, e assim suas energias supremas são sempre perfeitas e idênticas a ele. Os céus material e espiritual, bem como suas parafernálias, são emanações das energias interna e externa do Senhor. A energia externa é comparativamente inferior, enquanto a potência interna é superior. A energia superior é a força viva e, portanto, ela é completamente idêntica. Mas a energia externa, sendo inerte, é apenas parcialmente idêntica. Ambas as energias, porém, não são iguais nem maiores que o Senhor, que é o gerador de todas as energias. Tais energias estão sempre sob seu controle, exatamente como a energia elétrica, por mais poderosa que seja, está sempre sob o controle do engenheiro. O ser humano e todos os outros seres vivos são produtos de suas energias internas. Desse modo, o ser vivo também é idêntico ao Senhor, mas ele nunca é igual ou superior à personalidade de Deus. O Senhor e os seres vivos são todos pessoas individuais. Com a ajuda das energias materiais, os seres vivos também estão criando alguma coisa, mas nenhuma de suas criações é igual ou superior às criações do Senhor. O ser humano pode criar um pequeno Sputnik de brinquedo e pode lançá-lo no espaço exterior, mas isto não significa que ele pode criar um planeta como a Terra ou a Lua e fazê-los flutuar no ar, como o Senhor o faz. Os homens, com um pobre fundo de conhecimento, afirmam ser iguais ao Senhor. Eles jamais serão iguais ao Senhor. Isto nunca acontecerá. O ser humano, após alcançar perfeição completa, pode adquirir larga porcentagem das qualidades do Senhor, digamos até 78%. Mas nunca é possível sobrepujar o Senhor ou igualar-se a ele. Apenas numa condição doentia, o ser tolo afirma ser igual ao Senhor, e assim torna-se desencaminhado pela energia ilusória. Os seres vivos, desencaminhados, portanto, devem aceitar a supremacia do Senhor e concordar em prestar-lhe serviço amoroso. Para este fim é que eles foram criados. Sem isso, não pode haver nenhuma paz ou tranquilidade no mundo. Srila Vyasadeva é aconselhado por Srila Narada a expandir esta ideia no Bhagavatam. No Bhagavad Gita também se explica a mesma ideia: render-se completamente aos pés de lótus do Senhor. Este é o único interesse do ser humano perfeito. Verso 21. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo podes conhecer a superalma, a personalidade de Deus, porque estás presente como a porção plenária do Senhor. Embora sejas não nascido, apareceste nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreve, portanto, os passatempos transcendentais da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, o mais vividamente possível. Significado: Srila Vyasadeva é porção plenária e encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, Sri Krishna. Ele desceu, por sua misericórdia sem causa,
para libertar as almas caídas no mundo material. As almas caídas e esquecidas estão afastadas do transcendental serviço amoroso ao Senhor. As entidades vivas são partes integrantes do Senhor, e elas são eternamente servos do Senhor. Todas as literaturas védicas, portanto, são postas em ordem sistemática para o benefício das almas caídas. E é dever das almas caídas aproveitarem-se de tais literaturas e livrar-se do cativeiro da existência material. Embora formalmente Srila Narada Rishi seja seu mestre espiritual, Srila Vyasadeva não depende absolutamente de um mestre espiritual, porque na essência ele é o mestre espiritual de todos os demais. Mas porque está fazendo o trabalho de um acharya, ele nos ensina por sua própria conduta que devemos ter um mestre espiritual, mesmo que ele seja o próprio Deus. O Sr. Sri Krishna, o Sr. Sri Rama e o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas encarnações do Supremo, aceitaram mestres espirituais formais, embora por suas naturezas transcendentais eles estivessem cientes de todo o conhecimento. A fim de orientar as pessoas em geral para os pés de lótus do Sr. Sri Krishna, ele mesmo, sob a encarnação de Vyasadeva, está delineando os passatempos transcendentais do Senhor. Verso 22. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poesias selecionadas. Significado: o intelecto humano é desenvolvido para o avanço do aprendizado na arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia, economia, política e assim por diante. Pelo cultivo de tal conhecimento, a sociedade humana pode alcançar a perfeição da vida. Essa perfeição da vida culmina em compreensão do Ser Supremo, Vishnu. O Shruti, portanto, orienta que aqueles que são realmente avançados na aprendizagem devem aspirar ao serviço ao Senhor Vishnu. Desafortunadamente, as pessoas enamoradas da beleza externa de Vishnu Maya não entendem que a culminância da perfeição ou autorrealização depende de Vishnu. Vishnu Maya significa desfrute dos sentidos, que é transitório e miserável. Aqueles que estão enredados em Vishnu Maya utilizam o avanço no conhecimento para o desfrute dos sentidos. Sri Narada Muni explica que toda a parafernália do universo cósmico nada mais é que uma emanação do Senhor, a qual provém de suas diferentes energias, porque o Senhor põe em movimento, através de suas inconcebíveis energias, as ações e reações da manifestação criada. Elas vêm a existir devido à sua energia, repousam em sua energia e, após a aniquilação, fundem-se nele. Nada é, portanto, diferente dele, mas ao mesmo tempo, o Senhor é sempre diferente delas. Quando o avanço de conhecimento é aplicado no serviço ao Senhor, todo o processo torna-se absoluto. A personalidade de Deus e seu nome transcendental, fama, glória, são todas não diferentes dele. Portanto, todos os sábios e devotos do Senhor recomendam que o tema da arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia e todos os outros ramos de conhecimento devem ser completa e unicamente aplicados no serviço ao Senhor. Arte, literatura, poesia, pintura e demais atividades podem ser usadas para glorificar o Senhor. Os ficcionistas, poetas e literatos célebres estão geralmente ocupados em escrever tópicos sensuais,
mas se eles se voltam para o serviço ao Senhor, podem descrever os passatempos transcendentais do Senhor. Valmiki era um grande poeta, e de modo semelhante Vyasadeva é um grande escritor, e ambos ocuparam-se absolutamente em delinear as atividades transcendentais do Senhor, e, ao fazê-lo assim, tornaram-se imortais. De forma semelhante, a ciência e a filosofia também devem ser aplicadas no serviço ao Senhor. Não adianta apresentar teorias especulativas secas para o gozo dos sentidos. A filosofia e a ciência devem ser usadas para estabelecer a glória do Senhor. As pessoas avançadas estão ansiosas por entender a verdade absoluta, por intermédio da ciência, e por isso um grande cientista deve esforçar-se por provar a existência do Senhor sobre bases científicas. Do mesmo modo, as especulações filosóficas devem ser utilizadas para estabelecer a verdade suprema como sensível e toda-poderosa. De modo similar, todos os outros ramos de conhecimento devem sempre ser ocupados no serviço ao Senhor. No Bhagavad Gita também se afirma o mesmo. Todo conhecimento não empregado no serviço ao Senhor é apenas ignorância. A utilização verdadeira do conhecimento avançado é aquela que estabelece as glórias do Senhor, e este é seu significado correto. O conhecimento científico empregado no serviço ao Senhor e todas as atividades similares são realmente Hari Kirtana, ou glorificação do Senhor.